Olá, queridos, sejam bem-vindos ao dia 162 de 2024. Sejam bem-vindos ao pedacinho da Bíblia. Aqui nós oramos e lemos a Bíblia, nós lemos e oramos a Bíblia. Aqui estamos firmados neste propósito de leitura de toda a Bíblia, orando toda a Bíblia, amém? Você é o nosso convidado a nos acompanhar neste momento. Hoje ontem paramos no capítulo 24, não foi assim? De 2 Crônicas, e hoje então continuaremos a nossa viagem, pelas páginas da Bíblia, aqui em 2 Crônicas, capítulos 25, 26 e 27. Amém? Aqui estamos, Senhor. Este certamente é um daqueles dias, ou como Josafá, Em nós não há força para resistir, nem assim? Mas os nossos olhos estão postos em Ti, E nós cremos e confiamos que nós veremos o Teu grande livramento, Senhor, pelejar por nós. Ajuda-nos, Senhor, a confiar em Ti, a continuar confiando em Ti, independente das nossas circunstâncias. Amém, queridos? Vamos lá? Glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 25. Era Amazias da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jeoadã de Jerusalém. Fez ele o que era reto perante o Senhor, não, porém, com inteireza de coração. Uma vez confirmado o reino nas suas mãos, matou seus servos que tinham assassinado o rei, seu pai. Porém, os filhos deles não matou, mas fez segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Amém, queridos? Sejam todos bem-vindos a esse dia 162, assim? Vamos atualizar aqui o nosso itinerário de hoje, da nossa viagem. Amém? Dia 162 de 2024. Ontem nós lemos tão somente o capítulo 24, não foi assim? Hoje, então, partiremos daqui, do capítulo 25 e vamos até o capítulo 27. Amém? Glória a Deus. Aqui estamos, Senhor. Oi, Mary, bom dia, Letícia, bom dia, meninas, bom dia. Glória a Deus, como é bom, queridos, começar o dia aqui juntos, Nesse encontro que só o Senhor faz, assentados nessa mesa. Pastor Cláudio, seja bem-vindo, querido, Aqui estamos, Senhor, assim, meu pastor, em nós não há força, não há para resistir, mas, como disse Josafá, ali no capítulo 20, diante daquela tão grande multidão, que se levantou contra ele. Tem dias, queridos, que nós já começamos conscientes, assim, da nossa pequenez, da nossa incapacidade, da nossa necessidade, Senhor, da tua força, amém? E nós não há força, não há para resistir, Mas os nossos olhos estão postos em Ti. Sê conosco, Senhor. É bem verdade que a nossa confiança está sendo testada, assim? Está sendo tentada, está sendo provada, Mas o Senhor está conosco, amém, queridos? Confiemos no Senhor, como disse Josafá, assim? Crede no Senhor e estareis seguros, amém? Nós veremos, você pode dizer um amém? O grande livramento do Senhor. Lembre-se que quando eles começaram a louvar, quando eles se posicionaram, indo em direção àquela grande peleja, mesmo em minoria e desvantagem, mesmo sendo forte contra o pequeno, o forte contra o fraco, eles estavam confiando no Senhor,
E grande foi a vitória, né? Assim, então, nesta batalha não tereis de pelejar, ou seja, tão somente confiar, amém? Exige de nós ir até lá, né? Assim, não é sobre fugir ou não fazer nada, né? Mas quando cedo, ou seja, né? Eles se levantaram e foram, enquanto eles estavam a caminho, né? Assim, enquanto eles estavam louvando a Deus, demonstrando ali, né, a sua confiança em Deus. Você imagina, indo em direção, né, ao inimigo, mesmo sabendo, né, que não eram capazes, né, mas crendo que o Senhor pelejaria por eles. E porque confiaram no Senhor, assim o Senhor fez. Amém? Então, aqui estamos, Senhor, no capítulo 25 de 2 Crônicas. Veja, Amazias é o filho de Joás que vai reinar em seu lugar, não é? Então, a Bíblia diz que ele era da idade de 25 anos quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. A Bíblia sempre faz questão de dizer qual era o nome da sua mãe, né? Sua mãe se chamava Jeoadã de Jerusalém. E olha isso, queridos. Fez ele o que era reto, né, perante o Senhor, não, porém, com inteireza de coração. Então aqui a Bíblia nos diz que é possível, né, assim, fazer o que é reto, o que é bom, o que é certo, né, perante o Senhor, mas não com inteireza de coração, né, que o Senhor nos encontre hoje com o coração completamente voltado para Ele, amém, queridos? Pois como nós lemos aqui em 2 Crônicas, no capítulo 16, no versículo 9, né? Que os seus olhos passam por toda a terra e que hoje encontre a mim e a você, amém? Que encontre a mim e a você, o meu coração e o seu, pois a Bíblia diz que os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Amém? É para esses, né? Assim que o Senhor se mostra forte, né? E num dia como esse, né? Eu não sei você, mas em mim não há, né? Força para resistir. Amém? Mas os nossos olhos estão postos nele. Amém? Vamos lá? Uma vez confirmado o reino nas suas mãos, matou os seus servos que tinham assassinado o seu pai. Não foi assim que aconteceu a morte de Joás? Pois bem, porém os filhos deles não matou. Veja, ele foi zeloso ali em cumprir a lei de Deus acerca, olha só o que diz a lei de Deus, não matou, mas fez segundo está escrito na lei, no livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem dizendo, os pais não serão mortos por causa dos filhos. Não é assim? Nem os filhos por causa dos pais, cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Não é assim? O Senhor sabe, o Senhor conhece, queridos, como a Bíblia diz, os seus filhos, ele sabe bem diferenciar. Lembra quando ele havia resolvido, né, assim, que a vida de Acabe terminaria, né? Josafá estava com ele, foi até confundido com ele. Quando Josafá gritou ali, né, assim, o Senhor o socorreu, o Senhor, e grande foi o livramento, embora que mais tarde o Senhor vá corrigi-lo, né, assim, do porquê ele estar ali, né, onde não devia estar, nem, né, né, no lugar errado, com a pessoa errada, né, assim, vai corrigi-lo mais tarde através do seu profeta, mas ali o Senhor deu livramento, ou seja, o Senhor sabe bem diferenciar, e é justo, né, assim, e vai dar a cada um, como a Bíblia diz, e é verdade, de acordo, né, assim, com as nossas escolhas e decisões. Amém? Então hoje é um bom dia para escolher o bem, para que a bênção, né, para que a vida, a verdadeira vida nos acompanhe. Amém? Né? E o Senhor já começa, né, nos convidando a entregar completamente, sem reservas, né, com inteireza, o nosso coração. Amém? Para que a sua alegria em nós também seja completa. Amém? Para que a nossa recompensa seja completa. E não como Amazias, que embora fazia o que era reto, veja, a Bíblia dá um exemplo logo a seguir. Ele era zeloso, né, assim, cumpria a lei de Deus. Mas o seu coração não era totalmente de Deus. Como será que continua a sua história? Amazias congregou
a Judá, né, sobre essa tribo, ele era o rei, né, assim, congregou a Judá e o pôs, segundo as suas famílias, sob chefes de 1000 e chefes de 100 por todo o Judá e Benjamim. Lembrando que o reino do sul é Judá, Benjamim, parte da tribo de Levi, como também há de algumas outras tribos que decidiram, e isso é louvável, admirável, deixaram lá o reino do norte, porque estava desviado do Senhor, né, e vieram morar aqui, no reino de Judá, né, em Jerusalém, ou nas cidades ali, né, da tribo de Judá, porque esta, né, estava voltada para Deus, né, assim, não havia se desviado do Senhor. Então, que é o judeu que você conhece até hoje, por isso judeu, por quê? Porque na sua maioria são da tribo de Judá, né, porque as outras se espalharam, né, pela terra, se perderam. Então, embora que existe uma promessa que já está se cumprindo, o Senhor novamente os congregará, os reunirá ali em Israel. E tem feito assim, né? Assim, desde 48. Mas foi aqui, né, que aconteceu e nós acompanhamos. E a Bíblia disse por quê. Amém? Mas precisamos prosseguir só para nos situar. Então, ele vai contar os de 20 anos para cima e achou 300.000 escolhidos, capazes de sair à guerra e manejar lança e escudo. Lembrando que a maioridade, né, biblicamente falando, é 20 anos, né, assim? E também tomou de Israel a soldo 100.000 homens, valentes por 100 talentos de prata. Porém, certo homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos de Efraim. Né? O Senhor já nos lembrou aqui que Israel, nesse momento, é porque aqui em Crônicas, lá quando a gente passou pelo livro de Reis, né, que é tão grande quanto Crônicas e também foi dividido em 2 partes, a história era paralela, né? A Bíblia relata tanto o que acontecia no reino do sul, onde a capital é Jerusalém, e no capítulo seguinte também nos mostrava o que estava acontecendo ao mesmo tempo lá no reino do norte, né, onde a capital era Samaria. Mas aqui em Crônicas, né, nós estamos aqui na linhagem de Davi, na linhagem de Jesus. Então Crônicas vai se concentrar no reino do sul e o reino do norte é citado como aqui. Então veja, o Senhor vai levantar aqui um homem de Deus, um profeta, né, assim, para avisá-lo, para não compactuar, porque esse não foi o erro de Jeorão, por exemplo, que se casou com a filha de Jezabel, que era casada com Acabe, que era o rei lá do norte, né, assim, e acabou cometendo os mesmos erros, não foi assim? Se deixando levar, né, assim, também pela idolatria, e induziu o povo também a pecar, e grande foi o castigo, né, o preço. Por isso, então, certo homem de Deus veio a ele, né, dizendo: ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel. Ele vai contar o exército do sul e aí vai tipo comprar, não é comprar, ele pagou, não foi assim? No versículo anterior, certo preço para ter também um certo número, um número expressivo, 100.000 homens lá do exército, como que alugado, algo assim, né? Do exército do norte, ao que o Senhor, e essa é a nossa oração, né, queridos, que no momento por exemplo, de uma decisão, de uma escolha, ou diante de uma situação que é o que parece aqui, né, assim, o Senhor nos envie, né, pessoas de Deus, né, assim, com conselhos de Deus, né, assim, porque mesmo bem intencionados, muitas vezes é um grande equívoco, né, assim. Então, será que ele ouviu? Então o homem vai dizer: não, ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, né, assim, isto é, com os filhos de Efraim, né, que o Senhor nos livre e guarde, queridos, hoje e sempre, né, assim, hoje e amanhã também, em todos os dias que o Senhor nos conceder, né, assim, nos aliançar com quem não é de Deus, com quem o Senhor não está. Amém? Você pode dizer: homem, nós pedimos por nós, Senhor, pelos nossos, né, assim, de não estar com quem não é de Deus. Veja, ele diz: olha, o Senhor não é com Israel, não é, não deixes ir contigo, né, não se aliance com ele, não
né? Porém, vai só, age e ser forte. Do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo, porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Lembra, queridos? Ora, diante de um exército de 1 milhão, sendo eles minoria, porque, a Bíblia diz, porque sempre, porque eles confiaram no Senhor, grande foi a vitória, não restou um sequer. Não foi assim no tempo de Asa, né? Mas, aqui no tempo de Joás, né? Assim, eles eram maioria. Os judeus eram maioria. E quem era aqui era a Síria, não é? A Síria era a minoria. Mas aqui, ó, o Senhor permitiu. Eles eram poucos homens, tá aqui. Contudo, o Senhor lhes permitiu vencer um exército muito numeroso dos judeus. Por quê? A Bíblia sempre vai nos dizer o porquê. Porque estes deixaram o Senhor, se referindo a Joás, né, assim, e a sua geração ali, ou o final dos seus dias. Ele começou até bem, mas terminou assim. Permitiu, o Senhor permitiu, é permissão, não é vontade de Deus. Não era vontade de Deus que ele perecesse assim, mas o Senhor permitiu, né, vencer um exército muito numeroso dos judeus, porque estes deixaram o Senhor, Deus de seus pais. Assim, executaram os círios, os juízos de Deus contra Joás. Ora, eles não eram maioria? Veja que não é sobre quantidade, é sobre estar ou não do lado de Deus, né, assim, na história que ele escreveu para mim, né, assim, e para o seu povo, para a sua família, para os seus filhos, que são esses que têm Deus como Senhor da sua vida, né, assim. Então, porque eles o deixaram, o abandonaram, lembra? Joás foi capaz de matar, não foi assim? Zacarias, inclusive filho de Joiada, aquele que foi o seu tutor, e que enquanto ele o conduziu, né, assim, ele fez o que era certo, ele fez o que era reto, porque esse homem era um homem de Deus. Ele morreu, não foi assim? E foi honrado como um rei, porque enquanto ele viveu, ele era ali o sacerdote, né, naquele tempo. Joás, instruído por ele começou a reinar com 7 anos, né? Então, conduzido por ele, ele fez o que era certo. Queridos, a partir do momento que nós não somos conduzidos pelo Senhor, não importa quem seja, né? Não importa quanto investimento, como no caso de Joás, como nós nos alegramos em ver claramente a fidelidade, a lealdade do Senhor, né? Para com a casa de Davi, né? Assim, guardando aquele bebê, né? Assim, guardando aquela criança, colocando do seu lado, né? Assim, ele simboliza ali o Espírito Santo, né, queridos, que hoje está conosco, né? Mas se nós não nos deixamos guiar, e só os filhos são guiados pelo Espírito de Deus, né? Os filhos legítimos, né? Que não se comportam como bastardos, ou seja, aquele que não se deixa admoestar, não é? Então, a partir do momento, não importa o quanto Deus investiu em nós, o quanto Deus nos guarda, como guardou a Joás, coisa linda de se ver, né? Com as mesmas espadas ou lanças, escudos que foram usados por Davi. Ali um sinal claro, né, da fidelidade do Senhor para com Davi e a sua casa, pois lhe prometeu que manteria uma lâmpada acesa em Jerusalém, como se vê até o dia de hoje. Amém? Né? No seu zelo ali, para com a história que ele escreveu para Davi e para o seu povo, né, assim? Então, quando nós não respondemos, né, assim, ao seu chamado, quando nós nos recusamos a viver, né, assim, o que ele tem para nós, é triste como termina, né, como nós temos visto, porque para o nosso ensino e exemplo foi deixado, né, para as próximas gerações, para a nossa geração, né, assim. Então, nos deixemos, amém, ser guiados pelo Espírito de Deus, né? Enquanto Joás deixou, né, assim, ele prosperou, foi bem sucedido, né, assim, bem sucedido. Ele se apressou até, por exemplo, em fazer ali aquela grande reforma, ao ponto de ele deixar como no estado anterior. E há muito estava se deteriorando, né, assim, em vários reinados anteriores, né. Então, queridos, que seja na minha e na sua geração, né, um tempo de grande restauração, de grande construção, de edificação, né, assim, tanto em nossa própria
vida, né, assim, ou na história, né, da nossa casa, da nossa família, né, assim, como até como referência, né, como povo de Deus, né, em nossa geração. Mas para isso necessário né, assim, que a gente reconheça, né, que no caso joiada ali, o Espírito Santo de Deus, o Senhor tem colocado ao nosso lado, porque nós somos como Joás, querida, ainda criança, né, completamente incapazes, né, de fazer qualquer coisa sem a sua ajuda. Amém? Então, veja, não é sobre quantidade, mas é sobre confiar em Deus. É esta a diferença, né, assim? Contra os etíopes e os líbios, né, assim, eram 1 milhão, não restou um sequer, porque a Bíblia diz, porque confiou em Deus. Lembra da oração de Asa? Só tu, Senhor, pode, né, assim, aqui, como foi que ele disse? Entre o povo, sim, aqui, onde está? Sim. Além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Veja, queridos, o Senhor vai dizer isso aqui, ó, algumas gerações anteriores, né? Lá, eu já nem sei, mas eu acho que Amazias já é o Tatá, era neto de Asa, mas as palavras são as mesmas. Amém? Que o Senhor repete para mim e para você hoje. O que foi que o homem de Deus disse? Não deixes ir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, isto é, com os filhos ali de Efraim. Porém, vai só, age e ser forte, do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo. Necessário né, queridos? Lembra? Todo o preparo, todos os recursos, tudo que era necessário em abundância foi preparado, né, assim, para que Salomão cumprisse a sua missão, que era a construção do templo. Mas lembra de Davi dizendo, ser forte, ser homem, ser forte, ser corajoso, né? Necessário queridos, no dia da batalha. A Bíblia diz que se a gente se mostrar frouxo, fraco, né, assim, no dia da nossa angústia, a nossa força será pequena, né, assim? Glória a Deus por isso. Eu não sei como seu dia começou, como seu dia de ontem terminou, amém? Mas quero aqui outra vez dizer e repetir, né? O problema não é, como disse Josafá, em nós não há, eu não sei que nível de consciência você tem disso, mas eu oro para que nesse dia nós estejamos conscientes dessa verdade. Nós não há força, queridos, para resistir, né, assim, essa tão grande multidão. Eu não sei qual é a multidão que tem te intimidado nesse dia de hoje, né? Mas a diferença é onde estão os nossos olhos. O que disse Josafá? Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Amém? Então, é o que o Senhor repete aqui, ó, né? Ser forte, age. Do contrário, Deus te faria cair diante do inimigo, porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair, né? Como disse Davi na sua oração, né? Repetida por outros reis que também fizeram o que é reto, né? Perante o Senhor. Dele é a força, amém? O engrandecer, não é assim? A vitória, sim. Disse Amazias ao homem de Deus, que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Estava preocupado com... Nem assim respondeu-lhe o homem de Deus, muito mais do que isso pode dar-te o Senhor. Queridos, a gente já poderia parar aqui, né? Já temos o suficiente e o bastante. Acontece que a porção de Deus, ela é calcada, amém? Sacudida e transbordante. Gente, depois de ouvir... glória a Deus, porque Deus tem força para ajudar, né, assim, né, isso que é para dizer para o nosso, isso aqui é o que nós, é o que Deus está dizendo para o nosso medo, sabe, assim, para os nossos inimigos, para a tristeza. Eu não sei, né, assim, quais são os seus inimigos, mas você bem sabe, né, assim, e Deus também. Veja, aqui está, Deus tem força para ajudar. E agora, né, enquanto ele está preocupado ali com os 100 talentos de prata, é uma coisa, né, assim, o quanto ele investiu naquilo que não era de Deus para ele, né, assim, naquela amizade, naquela, né, assim, que não era. Ele falou assim, mas eu vou sair no prejuízo. E quanto ao...
Nem assim, quanto o dinheiro que eu investi, o tempo que eu investi, nem assim, tá, só agora eu tô entendendo que, né, não era de Deus pra mim, era pra eu ter consultado o Senhor, senão eu nem teria começado, mas eu já comi agora, o que eu faço? E aí qual foi a resposta de Deus para a Amazia e de Deus pra mim e pra você? Muito mais do que isso, pode dar-te o Senhor. É a bênção do Senhor que enriquece, queridos, e não nos acrescenta dores. Glória a Deus. Então, tá, exatamente assim. Então, separou Amazia as tropas que lhe tinham vindo de Efraim para que voltassem para casa, pelo que muito se acendeu a ira deles contra Judá e voltaram para casa ardendo em ira. Sim, você acha que... Mas ele obedeceu, eu fico tão feliz de saber, nem assim, ele obedeceu, queridos, e ele mandou de volta, nem assim, mandou, e não, certamente não fez questão do dinheiro, mas eles voltaram contrariados, a Bíblia diz que voltaram ardendo em ira. Você acha que o inimigo vai ficar satisfeito? Nem assim, como você dizer assim, não, muito obrigada, não, mas você vai sair no prejuízo, Jair, hein, Luana? Sim, essa é aquela nossa amiga que precisa nos ensinar como pronunciar o seu sobrenome, de tão especial. Nem assim, porque pra nós, Lu, é línguas estranhas. É sim, querida. Hein, Lu, mas você vai sair no prejuízo, mulher. Olha, tu já investiu 100 talentos de prata nesse negócio. Mas agora você sabe que Deus não é naquele negócio. Não é assim? Deus não é com Israel. Vá só. Ser forte. Não é assim? Mas não... Aí o Senhor diz o quê? Ou você vai dizer o quê? Não é assim? Podem ficar contrariados, acender a ira. Foram ardendo em ira. Você vai dizer, muito mais pode me dar o Senhor. Amém? É dele o ouro e a prata. Glória a Deus. Queridos, não há vantagem nenhuma, nem assim, em negociar com quem não é de Deus para nós. Nem assim, nenhuma. Né? E nada nós perdemos em abrir mão, em lançar fora, deixar ir. Glória a Deus, meu Deus. Deixar ir. Não perdemos nada, nada. Muito mais pode nos dar o Senhor. Você pode dizer um amém? Animou-se Amazias e, conduzindo o seu povo, foi-se ao Vale do Sal, onde feriu 10.000 dos filhos de Seir. Sim, querido, porque olha, desde quando Asa, não foi assim, fez aliança com a Síria, no caso ali, eu sei que, enfim, uma vez que o inimigo não é, sabe assim, ele continua atormentando. É o caso aqui, veja, é os mesmos, ó, os filhos de Seir. Os mesmos que se levantaram contra Josafá, lembra? Eram os filhos de Seir, os de Amon e de Moab. Pronto, estão eles aqui. Quando não é a Síria, são os mesmos, já reparou? Também os filhos de Judá, né, só deixaram em paz aqueles que fizeram o que é reto. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000 e os trouxeram ao cimo de um penhasco, de onde os precipitaram, ó Pai, de modo que todos foram esmigalhados. Porém, os homens das tropas que Amazias despedira, para que não fossem com ele a peleja, deram sobre a cidade de Judá. Meu Deus, e voltaram contra eles. Oxe, desde Samaria até Bet-Horon, feriram deles 3.000 e fizeram grande despojo. Acredita? Pois é. Isso diz muito sobre o nosso inimigo. Ora, não estava do nosso lado? Agorinha, tá? Que foi pago, né? Vê? Amigos de fato não eram, pois eles mesmos se voltaram contra eles. Se voltaram contra eles. Vindo Amazias da matança lá, né, dos edomitas, que são os filhos de Seir, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus... Não, foi, queridos. Eixa, pensa numa escorregada grande. Oxe, eu pensei que ele... Acredita, vindo Amazias, onde ele estava indo tão bem. Vai ver o que acontece? Queridos. É como a Bíblia diz, olha, se deixa de ouvir, é por isso a importância da gente ler a Bíblia todos os dias, queridos. Para ter o cuidado, não é assim? De fazer o que está escrito, ó Pai. Porque se deixa de ouvir a instrução, é mais longe da verdade, vai estar amanhã. Queridos, como nós somos falhos. Veja isso.
vindo Amazias da matança, olha, da grande vitória, né, assim, dos Edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir. Eu nunca poderia imaginar que ele tomou por seus deuses, adorou-os e lhes queimou incenso. Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta. O Senhor sempre, queridos, vai... Você lembra lá no Joás, quando ele se desviou? Né, assim, o Senhor mandou profetas para quê? Para os reconduzir a si, né? Na sua misericórdia, longanimidade, né, assim... Mas eles não deram ouvidos, por isso terminou como terminou, não foi assim? Por isso o Senhor permitiu que até poucos homens, nem assim, executasse ali, sendo eles maioria. E certamente nisso confiados, né, assim? Então a ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse, por quê? Não foi o que disse Zacarias? Porque além daqueles primeiros profetas, não foi aqui no tempo de Joás? O Senhor vai mandar Zacarias e ele pergunta, não foi? Por quê? Por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não prosperais? Porque deixastes o Senhor, também ele vos deixará. E aqui, Zacarias morreu ali, queridos, foi amando de Joás, acredita? E agora aqui é o morto, o profeta, a Bíblia não vai dizer o nome, já é o segundo, né, assim? Enquanto pronto, ele vai, porque buscaste deuses que a seu povo não livraram das tuas mãos. Queridos, é de uma, como a gente pode colocar? Nem assim, veja, porque buscaste deuses que a seu povo, no caso lá, nem assim, os edomitas, não livraram das tuas mãos. É que eu não quero... Nem assim, que aqui a gente não usa a palavra torpe, mas é o que ocorre. Nem assim, é o que nos ocorre. Tipo assim, é de uma... Como eu posso dizer assim? Que, queridos, sem a sabedoria de Deus, sem a sabedoria do alto, nós somos tão tapados. Me permita, com a sua licença. Nós somos tão sem noção. Assim, sabe? É como a Bíblia diz. O sol é de meio-dia, entendeu? Mas nós estamos em completa trevas. Não foi assim? Inclusive, isso é uma maldição que segue aquele que se desvia de Deus, né? É trevas, em plena luz do meio-dia. Aí não enxerga, né? Foi preciso Deus usar o profeta, dizer, homem, como é que tu... Tipo assim, nem assim, Deus que não pôde livrar o seu povo das tuas mãos, porque Deus era com ele, nem assim, quer dizer, enquanto lhe falava o profeta, disse-lhe o rei, ó, ele interrompeu, acaso te pusemos por conselheiro do rei? Olha, ainda ficamos arrogantes, vê? É o que acontece, querido, pense, é como aconteceu com Asaf, embrutecido. Asaf fala disso lá no Salmo 73. Ficamos embrutecidos, ignorantemente. Ele interrompeu o homem de Deus, né? Não era o que ele queria ouvir, né? Assim, acaso te pusemos por conselheiro do rei e disse, para com isso. Meu Deus, sério? Porque teríamos de ferir-te. Então parou o profeta. Acho que ele se lembrou de Zacarias, né? Foi morto. O de lá do tempo de Asa foi colocado num cárcere e no tronco. Que dizer de, enfim, os profetas sempre sofreram, queridos, os verdadeiros profetas de Deus, né, assim? E aí ameaçou, viu? Interrompeu, acaso te pusemos por conselheiro do rei, para com isso. Por que teríamos de ferir-te? Então parou o profeta, mas disse, sei que Deus resolveu destruir-te. Queridos, porque fizeste isso e não destes ouvidos ao meu conselho. Lembra das últimas palavras de Zacarias? Ele estava sendo morto, amando de Joás, e ele vai dizer, o Senhor o verá e o retribuirá. Ele está citando aqui um princípio, né, queridos? Bíblico, um princípio de Deus. Veja, e aqui, lembrei de Eliseu olhando para... Era Azael, não é? Com H, olhando assim para ele. Mas olhou tanto que o homem ficou embaraçado. E disse, por que você tá me olhando assim? Ele falou assim, é porque eu sei, né? Ali com os olhos de Deus, né, queridos?
essa visão que só Deus pode nos dar, esse discernimento que vem, né? Por isso a importância, né, assim, de nós lermos a Bíblia todos os dias, queridos, né, assim, pois se nós não tomamos esse cuidado, se nós não temos esse zelo, é certo, né, que nós vamos nos desviar de algum princípio, né, assim, de algum modelo de Deus para nós, não é? E assim, porque eu sei a maldade que você vai fazer, né, assim, é como o profeta aqui dizendo, falou assim, sei que Deus resolveu destruir-te, porque fizeste isso e não deste ouvidos ao conselho, né, assim, queridos, quantas vezes, né, antes de um grande mal, né, tudo o que a gente precisava fazer era tão somente reconhecer que Deus está certo e que nós nos equivocamos, amém? Que nós erramos. Isso é pecar. Pecar nada mais é, no sentido original da palavra, literal, é errar. Errar o alvo, né, assim? Ajuda-nos, Senhor, né, assim, abra os nossos olhos, né? Os olhos do nosso entendimento, os nossos ouvidos espirituais, né? Assim, ajude-nos todos os dias a estar exercitando os nossos sentidos espirituais para saber, né? Porque é isso, como a Bíblia diz, que nos torna capazes de discernir tanto bem quanto mal. Porque muitas vezes nós estamos tão cegos, mas tão cegos que tão surdos, né? Que Deus está falando conosco, está aqui, ó, pessoalmente, quando Deus envia uma pessoa, um conselho, né, assim, é Deus pessoalmente dizendo, ei, você está caminhando, né, assim, rumo ao abismo, à destruição, é hora de você parar agora e rever, né, assim, seus conceitos, sua mentalidade, suas atitudes, né, assim, mas a gente, né, assim, tem certeza, sabe o que tá vivendo de acordo com a própria, não. Então Amazias, rei de Judá, tomou conselho e enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, mas esses não são filho de Jeú, rei de Israel, dizendo, vem, meçamos olha, é só ladeira abaixo. O conselho que tomou aqui, no caso, não foi, entende? Ele não ouviu o conselho de Deus, através do homem de Deus, do profeta de Deus, né, assim? Não era o que ele queria ouvir. Aí olha o que ele foi inventar de fazer. Veja, olha o que ele foi inventar de fazer. Deus não tinha dito naquela batalha que fosse só, que Deus não era com Israel. Não foi assim? Que ele também não se importasse com o que ele já tinha investido lá, que Deus muito mais podia dar a ele, que Deus é quem está aqui, muito mais do que isso pode, né? Pode dar-te o Senhor. Sim, porque Deus tem força para ajudar e para fazer cair. Então, não importa, né? Pois é. Aí vai ele fazer exatamente o que Deus disse a ele, claramente que não fizesse. Foi lá e chama o outro, entendeu? Para medir forças. Veja, porque não é o que acontece que quando nós estamos tão cheios de nós, mas tão cheios que a gente confia em si mesmo. Pense numa loucura. Uma completa loucura. Não é assim, Edicleide? Não é verdade? Gente, não é assim. Tá aí, é um discurso mudando. De quem disse ter conseguido. De quem pensa que chegou lá. Confia em si mesmo. Pensa numa loucura. É o que acontece. Tá aqui. Ele falou assim, vem, meçamos fogo. Gente, não havia motivo nenhum, você tá entendendo? A gente inventa guerra onde não tem. Onde não... Pois bem, vem, meçamos armas. Porém, Jeoás, rei de Israel, tá aqui muitos reis ali, né? Mas Jeoás disse, né? Porém, Jeoás, rei de Israel, respondeu a Amazias, rei de Judá, o cardo que está no Líbano mandou dizer ao cedro que lá está, e ainda falou com sabedoria, né? Assim, dá tua filha por mulher a meu filho, mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Ora, se ele não entendeu um conselho claro, você acha que ele vai ter discernimento para entender o que ele está dizendo aqui? Veja, tu dizes, eis que feri, eu sabia, ele depois daquela vitória, né, assim, onde Deus era com ele, né, assim, ele achou mesmo que foi na sua própria força, acredita? Olha aqui, Jeoás dizendo, tu dizes, eis que feri os edomitas, né, assim, e o teu coração se ensoberbeceu, para te gloriares, agora fica em casa, porque provocarias o mal para caíres tu e Judá contigo? Foi um bom conselho, não foi? Ele não aceitou a afronta e ainda foi
amigo. Falou assim, homem, tu tá só se achando, né? Assim, porque venceu os edomitas. Tipo, só faltou ele dizer, para e pensa, tu acha que tu venceu na sua própria força, né? Foi o Senhor, como Davi. É por isso que ele é um exemplo de um homem cujo coração era totalmente do Senhor. Ele disse, olha, por meu intermédio. Gente, era uma grande vitória. Ele não ficou com crédito, com a glória, ele falou assim, por meu intermédio. Né? Os meus inimigos eram como água. O Senhor me fez... eram como água. É porque eu fiquei imaginando como seria isso. O Senhor, na força do Senhor, ele passou por eles assim como se, sem resistência. Só o Senhor pode fazer isso, queridos. Mas nem por um momento, nem quando ia, nem quando voltava. Né? A batalha do Senhor. Não eram os seus inimigos, mas os inimigos do Senhor. Em nome do Senhor. Isso é inteligência, queridos. Não é isso? O contrário disso é uma completa cegueira e surdez espiritual. Pense, Jeoás viu isso, né? Eu nem lembro agora se ele foi um dos reis que fez o que era reto, mas veja, eu imagino que sim, porque lá foram poucos, né? Mas veja, ele falou, tu dizes, ó, eis que feri os edomitas. Vai. O Senhor foi com ele porque ele ouviu a Deus, não foi assim? Foi. E o teu coração se ensoberbeceu. A Bíblia diz que diante da honra vai a humildade. E assim, o que precede a ruína? A soberba. Ah, queridos. Ah, Senhor, que nós não sejamos encontrados hoje soberbos, né? Assim, altivos, né? Confiantes em nós, na nossa própria inteligência, né? Assim, né? Por achar que sabe como fazer, como resolver. Não. Longe de nós tal coisa, Senhor. Longe de nós. Isso é o que vem antes da ruína, né? Assim, mas que nós haja humildade, dependência da tua direção, do teu conselho, da tua instrução, pois como está escrito, e é verdade, por tal caminho nós nunca passamos antes. Esse é o dia que o Senhor fez, né? Assim, o Senhor fez. Só o Senhor sabe como nós podemos vencer hoje. Em nós não há força para resistir esse dia, não há, queridos. Não há. Nem ser feliz a gente sabe. A Bíblia até isso nos ensina. Como desfrutar. Porque nem isso nós sabemos. Aí o outro aqui se achando. Aí ele falou assim, agora, homem, vá para casa. Tu tá sendo um tolo aqui. Ele, né, foi mesmo que dizer, agora fica em casa, porque provocarias, né, assim, o mal, para caíres tu e Judá. Ele estava preocupado até com o povo, né, assim, não foi de Deus, hein, gente, para ele, foi de Deus para ele. Aí vai dizer, para que cair tu e todo o teu povo, teu reino, né, se aquiete. Mas Amazias não quis atendê-lo, não é o nosso problema, não quis atendê-lo, porque isso é o que acontece, queridos. Longe de nós, Senhor. Porque isso vinha de Deus para entregá-los nas mãos dos seus inimigos, porquanto buscaram os deuses dos edomitas. Entende? É preciso maturidade bíblica, inclusive, né? Para entender o que é colocado aqui. Existe a bênção e a maldição. A maldição é permissão de Deus, sim, para acompanhar aquele que escolheu o mal. É o que está acontecendo aqui, né? Veja, em pleno sol do meio-dia, a gente não enxergar, a Bíblia coloca isso, está lá na lei, né? Assim, como uma maldição, né, na vida daquela pessoa. Então, discernimento, sabedoria do alto, sabe? Sabedoria do céu, sabedoria de Deus, está à disposição daquele que faz de Deus o Senhor da sua vida. A partir do momento que nós, abandonamos a Deus, ou seja, né, não fazemos dele a nossa morada, não é aqui que a gente mora. Quando a gente não descansa a sua sombra, né? Ele não é o nosso Deus, não é a nossa proteção, não é a nossa segurança. A gente está por nossa própria conta aí e risco. É o que se vê aqui. Ele não quis, o homem falou, o homem, ele pegou os deuses lá do povo que ele venceu, né, com a ajuda do Senhor. E veja que tamanha ingratidão, né, assim, ao invés de reconhecer, né, assim, o poder, o senhorio de Deus na sua vida.
Ele vai abandonar a Deus e vai adorar, queimou incensos. Oh, borboleta, né, assim? Acho que elas também gostam da leitura da Bíblia. Passarinhos também. Então, é o que acontece, não é isso? Subiu então Jeoás, rei de Israel, e Amazias, rei de Judá, e mediram armas. Ele não quis atender, não foi? Pois bem, mediram armas. Tu já viu uma batalha dessa? Bem assim. Nós passamos lá, foi até em 2 Reis, né, assim, no capítulo 14, que essa mesma história, aqui com mais riquezas, né, de detalhes. Pois bem, mediram armas em Bet-Semes, que pertence a Judá, ou seja, no território dele. Ou seja, ele trouxe guerra para o seu próprio território, uma guerra que nem precisava acontecer, do nada, para nada. Entende? A gente faz guerra onde não tem, batalhas que nem precisavam acontecer, né, queridos? Então, meu Deus, que Deus nos livre e guarde. Judá foi derrotado, né, por Israel, como era de esperar, e fugiu cada um para a sua casa. E Jeoás, rei de Israel, prendeu a Amazias, né, que é o desviado aqui. Então Jeoás, rei de Israel, prendeu a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, né, filho de Jeoacás, em Bet-Semes, levou-o a Jerusalém, cujo muro ele rompeu desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Hoje, além de ele, como ele disse que aconteceria, né, além de ele trazer ruína para si, para o seu povo, até os muros, queridos, foram derrubados. Veja, eles não estavam ali protegidos, em paz. O que é que... É de uma insensatez, sabe assim? E é o que acontece, que desviados de Deus, nós somos capazes de fazer coisas tão tolas, né? Até os muros foram derrubados. Tomou todo o ouro e a prata, olha o prejuízo, e todos os utensílios que se acharam na casa de Deus em Obed-Edom, e os tesouros da casa do rei, como também reféns, e voltou para Samaria. Ou seja, ele, como se faz, né? Numa guerra, o despojo, né, assim. E ele não foi piedoso, não. Entendeu? Fez o que fez. E é o que acontece, querido, as guerras de Deus são as nossas guerras. Davi entendia isso, e ele foi um guerreiro. E assim, é por isso que ele perguntava, Senhor, eu vou? O Senhor será comigo? E só ia. Davi sempre consultava o Senhor. E aí, a respeito das batalhas, nisso ele é um exemplo sem igual. E o Senhor vai dizer, vá, eu entregarei nas tuas mãos. Dava a estratégia, né, assim? O mesmo inimigo, há algum tempo, ao que parece, se bem que de um versículo para outro pode se passar, né, centenas de anos, mas veja, ele nunca confiava em si mesmo. Nessa ocasião que a gente lembra aqui, ou nessas duas ocasiões, o inimigo era o mesmo, mas foram ocasiões diferentes. Da primeira vez o Senhor disse que sim, da segunda vez o Senhor disse que não. Mudou ali a rota, a estratégia. Veja, se ele não tivesse consultado o Senhor. Então, querido, as nossas batalhas são as batalhas do Senhor. As batalhas do Senhor são as nossas batalhas. Entende? Não tem porquê a gente fazer como um Amazias, longe de nós. Senhor, se nós estamos, né, numa batalha, fazendo guerra, como a gente diz, até brincando aqui no Nordeste, pare de guerra, né, assim, quando nós estamos arengando, né, pronto, quantas batalhas, Senhor, diz para nós, mostra para nós, que não era preciso nós estar pelejando, que não era vontade de Deus para nós, onde nós só estamos medindo forças, né, assim, medindo forças, em batalhas que nem precisariam acontecer, onde grande será o prejuízo. Os muros serão derrubados, né? Tudo que a gente tem de mais precioso. Quantos casamentos, queridos? Diz pra mim, né? Medindo forças. Irmão contra irmão. É o mesmo reino, é o reino de Israel. Agora dividido, né? Assim, os dois reis. E guerra é guerra. Ninguém quer sair na desvantagem, né? Assim, veja o que ele tinha de mais precioso. Grande foi o prejuízo que o Senhor nos mostra. Às vezes é com o filho, é com alguém da família, né, assim. Não havia necessidade nenhuma dessa guerra. Foi Amazias na sua soberba, né, assim, querendo, né, ali, na sua soberba, tá escrito, na sua soberba, querendo se gloriar. Quem ganhou com isso? Ninguém. Mesmo o Jeoás que venceu, mas ele fez isso com os seus próprios irmãos. Quem venceu aqui? Ninguém. Você não vê Deus aqui, foi uma coisa dele. Você não vê Deus aqui interferindo. Deus falou aqui? Falou, através do quando não faça. Né, assim, mas na guerra em si, isso foi coisa deles. Que o Senhor
nos ajude, queridos, a parar antes, né, assim, de terminar dessa maneira. Uma guerra que não precisava acontecer. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu 15 anos depois da morte de Jeoás, filho de Jeocás, rei de Israel. Olha, ele ainda vai viver 15 anos a mais. Certamente ele também começou a reinar, eu penso que um tempo depois. Certamente ele foi liberto então, né? Ora, os mais atos de Amazias, porque assim termina o capítulo 25, os mais atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá e de Israel, que nós lemos, amém? Lá apontava para crônicas e crônicas aponta para reis, né? Assim, pois foram escritos por vários autores, né? Assim, e assim reunidos esses textos por Samuel, sobre muito do que aconteceu no reinado de Davi, foi escrito pelo próprio Samuel. Né, assim como também por Natã, depois de Samuel, e alguns outros, que a Bíblia também vai dizer, vai citar. Depois que Amazias deixou de seguir o Senhor, olha como termina, queridos, a sua história. Depois do quê? Depois que Amazias deixou de seguir ao Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis. Laquis é um país dos filisteus, lembra? Davi vai se refugiar lá em 2 momentos, né? Enquanto fugia de Saul, mas não foi dessa maneira. Lá o Senhor lhe deu lugar seguro, refúgio, esconderijo. Ao ponto de ele pedir e darem a ele uma cidade, Ziglag, né? Assim, é lindo o que acontece ali. 1 ano e 4 meses ele ficou lá. E ele fugiu para Laquis. Porém, enviaram após ele homens até Laquis e o mataram ali. Entende, queridos? Então, não importa se aqui ou acolá. O importante é a gente estar no lugar onde Deus nos coloca. Ali é o lugar da bênção. Ali é a terra prometida, a terra da bênção, né? Onde a boa mão do Senhor está estendida. E dela não sair nem para a direita, mas ali ficar. Veja, Deus era com Davi, e mesmo no território, o mesmo lugar, o mesmo país, né, assim? E mesmo em território inimigo, que inclusive era Gate, que era a cidade, né, assim, de Golias. Ó, naquele mesmo lugar, terreno inimigo, né, assim, por 2 vezes. Na primeira vez foi de um jeito até curioso, né? Ele vai se fingir de doido, que deixa a barba escorrer pela barba. E aí o rei, como era mesmo o nome dele, é porque é parecido com Laquis. Aí eu me confundo. E você, por acaso, me falta doidos aqui na corte. Ele pareceu inofensivo ali, não é? Um grande guerreiro, né? Mas com sabedoria de Deus, né? Pra que guerrear guerras que a gente não tá entendendo, querido? Ali não foi preciso. Se tornaram grandes amigos, a ponto de... foi ele que deu a cidade a Davi dizer: tão certo quanto vive o Senhor. Olha, quem fala assim é crente, né? Um rei pagão, filisteu. Davi no meio deles, uma reunião de filisteus, sim. E todo mundo sabia que ele tinha matado Golias, tá entendendo? Todo mundo sabia da sua fama, é tanto que eles não confiaram nele, sabe? De só Laquis. Gente, não é um nome parecido. Porque Laquis é o país e o nome do rei é parecido. Quem lembra pode dizer? Oi, Bárbara. Olha ela. A Liandona. Bem assim, veja, não há reunião de filisteus, dos reinos ali, de todos os reinos, né? Os reis dos filisteus, naquela batalha em que Saul vai acabar morrendo. Então, e Davi lá no meio dele, falou: o que ele tá fazendo aqui? Aí o outro, né, que era amigo, né, falou assim: não, ele tá comigo, eu confio nele. Ele falou: não, mas não é Davi? O grande Davi? Não, sim, é ele, mas ele é meu amigo, ele mora... Aí falou: não, vai que lá na hora da batalha, porque era contra os judeus, né, vai que lá na hora ele se vire contra nós, né? E ali ele é liberado. Veja, nada acontece sem a permissão de Deus. Ali ele é liberado, não precisou guerrear contra os seus próprios irmãos. Mas ali completamente dependente de Deus. Você acha que o coração de Davi estava como ali? Senhor, o Senhor me trouxe para cá, eu estou aqui num terreno inimigo. Agora eles vão se levantar contra Israel, meu povo, minha gente. E eu vou ter que lutar do lado deles, contra... Você imagina como? Aí naquela reunião, e Davi disse: não, o que o Senhor mandar, eu estou aqui para fazer. Ele fazia parte da guarda pessoal ali do rei dos filisteus, que lhe deu aquela cidade para ele e seus homens, né, suas famílias, Ziglag. 1 ano e 4 meses.
ele passou ali. Mas o Senhor não permitiu que ele se levantasse contra os seus próprios irmãos. Está entendendo que tem batalhas que a gente não precisa batalhar. Não precisa. Não precisa. Davi se fez de doido para não se mostrar forte ali. Você está entendendo? Porque entendeu que não era. O homem falou, não, me deixa ele aí, ele é inofensivo. Um grande guerreiro. Valente como Davi. Que ele só matou Golias, né? Mas eu digo assim, depois ele e um dos seus valentes garantiu a vitória numa batalha enorme, onde todo mundo fugiu. Ficou só o dois ali, mas o dois garantiu, viu? Na força do Senhor e do seu poder. Entende, queridos? Então, que o Senhor nos dê. E nós carecemos, Senhor, desesperadamente. Que o Senhor nos mostre que batalhas nós estamos batalhando, que nós não precisamos batalhar, que não é sua batalha. E se não é sua, não é nossa. Se não é nossa, não é sua. Então, nós não queremos. Entendeu? Não queremos. Basta que nós precisamos, né? Assim. Aí ele morre desse jeito, ó. Não adiantou fugir para lá. Davi estava lá, mas o Senhor era com ele, né? Ali os filhos de Deus tudo reunido, ele saiu tranquilamente. Vá para casa, o outro rei disse, olha, você para mim é como um anjo de Deus. Ele falou isso, queridos. Você para mim é como um anjo de Deus. Olha, tão certo como viu o Senhor, eu confio em tu, confio. Mas veja, eles, né, tão inseguros assim, não querem que você vá com a gente. Então, vá para casa. E ali ele foi liberado. E essa é a diferença entre ter a bênção do Senhor, entre o Senhor estar conosco ou não. Amém? Mas Amazias, depois que deixou de seguir ao Senhor, olha, conspiraram, papá, nem assim? Aí falou, mas Davi estava fugindo. Sim, mas Deus era com Davi. Ele dava favor. Amigos de verdade. Nossa, quantos sinais. Vamos lá, que eles trouxeram-no sobre cavalos e o sepultaram junto aos seus pais na casa de Davi. E esse foi o capítulo 25. Vamos então para o capítulo 26, amém? Eu até esqueço do tempo, queridos. Oi, Janiele, como é bom estar aqui, né? Assim, Edinha, querida. Sejam todos bem-vindos a esse dia 162. Mas vamos aqui nos apressar, amém? Ontem nós só lemos um capítulo nessa conversa e nós precisamos, né, que o Senhor alongue os nossos passos. Tem 2 compromissos, só agora de manhã. Então vamos lá, todo o povo, 26, amém? O reinado de Uzias, todo o povo de Judá tomou a Uzias. Esse, portanto, capítulo 25 foi o reinado de quem? De Amazias, não esqueça, amém? De Amazias, nós estamos aqui nos reinos, né, assim, nos reinados de Judá. Tendo o povo de Judá, ou todo o povo de Judá, tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Então, portanto, Uzias era o filho de Amazias, e ele tinha, na época da morte do seu pai, 16 anos. Então, todo Judá tomou ele, não é assim? E o constituiu rei em lugar de Amazias. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. Bem que suspeitei desde o princípio, amém? Ele fez o que era reto perante o Senhor, amém? Segundo tudo o que fizera Amazias, seu pai, de bom, né? Porque, veja, foi Amazias, não foi, queridos? Olha como termina, que ele dá vida daquele que faz o que é reto, porém não com interesse de coração. É por isso que não podemos ficar cocheando entre 2 pensamentos, amém, queridos? Ou a gente confia em Deus, ou confia em Deus, amém? Ou confia em Deus, ou confia em Deus, é com interesse de coração, porque veja como ele terminou, não é isso? Mas e Uzias? Ele fez o que era reto perante o Senhor, propôs-se buscar a Deus. Nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o quê? O fez prosperar. Buscar ao Senhor é o quê, queridos? É exatamente o que nós estamos fazendo aqui. É procurar a Deus. E a promessa, deixa eu só colocar aqui aquele sinalzinho, né? Que o TikTok pede. E a promessa de Deus
né? O que Deus nos assegura? Que se nós o buscarmos, né? Ou se nós o procurarmos, Ele se deixará achar. Olha aqui, não é assim? Nos dias, olha isso, propôs-se, lembra de Daniel, né? Firmemente no seu coração, né? Pronto, aqui está, buscou ou propôs-se buscar, ou seja, procurar a Deus. Não é assim? Onde está Deus, querido, nessa situação, hein? No dia de hoje, eu não sei como o seu dia começou. O meu não começou bem, amém? Não é sobre mim nem o que me acontece, por isso, né, assim, nosso propósito aqui é a leitura da Bíblia. Mas nós estamos aqui, eu sei que você também, procurando a Deus. E eu tenho certeza que como ontem e todos os dias que nós o procuramos, Ele se deixará achar, amém? Então, propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Esse é o caminho, querido, da verdadeira, né, prosperidade ou felicidade, amém? Saiu e guerreou contra os filisteus. Veja que os inimigos são os mesmos, que do passado, o método inclusive são os mesmos, as armadilhas também. É tanto que a Bíblia é para o mesmo nome, no português, né, a armadilha, a ciladas, né, assim, mas nada mais é do que método. No original é isso que quer dizer. Então, são os mesmos. Então, saiu e guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, da cidade lá de Golias, e o de Jabiné e o de Asdod, e edificou cidades no território de Asdod e entre os filisteus. Olha só, Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Veja como é diferente. E esta é exatamente a diferença entre o que faz e o que é reto. Veja, a gente se alegra tanto em ler e é tão difícil. São partes que a gente gostaria de pular, que normalmente a gente pula se não estamos. E nós aqui estamos no propósito de ler cada página, cada pedacinho, né, da Bíblia, conhecê-la completamente. Então, veja como é diferente. O Senhor, olha, ele saiu e guerreou, né, assim, quebrou, edificou. Deus o ajudou. Contra quem? Contra os filisteus. E ainda mais, né, contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas deram presentes a Uzias, cujo renome, olha isso, querido, se espalhara até a entrada do Egito, porque se tinha tornado em extremo forte. Ora, não foi de lá que eles saíram? Nem assim, do Egito. Veja quanto território tem de lá para cá. Pois bem, o Senhor é Deus, querido, é de Deus o engrandecer, nem assim? E quando é Deus que apresenta, como a Bíblia diz, né? É diferente, é muito diferente. Há quem esteja correndo atrás disso, né, assim, nome, fama, sucesso, né, assim, e certamente não sabe que é Deus que dá, né, assim. Veja o verdadeiro nome, né, assim. Deus o ajudou. E aqui está, os amonitas não são inimigos de Israel? Sempre foram eles que se levantaram contra Josafá, e naquela ocasião não restou um sequer, né, assim, daquele exército, grande multidão, né, que se levantou contra ele. Mas aqui ele deram a Uzias o que? Presentes. É bem um exemplo daquela bênção que acompanha, né, a vida daquele cujos caminhos, diz a Bíblia, né, a Deus aprova, agrada ao Senhor, são retos, né, perante Deus. Ele transforma até os inimigos em amigos. Pois bem, Deus lhe deu, olha isso, queridos, renome. Deus o ajudou. Glória a Deus, porque se tinha tornado em extremo forte. Também edificou Uzias torres em Jerusalém, a porta da esquina, a porta do vale e a porta do ângulo, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitas cisternas, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinhateiros, ou seja, né, vinhas, nos montes e nos campos, férteis, porque era amigo, queridos, da agricultura. Ele era um rei, então, voltado assim, né, para a terra. Olha,
Só Salomão que era um ávido, né, assim, estudioso, e ele tinha também tanto vinhas como olivais, assim, a fazenda, nossa, de Salomão era assim, sem igual, e desde então a gente não tinha ouvido falar de um rei, né, assim, olha, era amigo da... Mas veja quanta fartura e prosperidade, queridos. Todos os que guerreiam, né, as guerras do Senhor, e são do Senhor, né, assim, também desfrutam de um tempo de paz e de grande construção. Já reparou? Tanto no tempo de Asa, enquanto ele esteve andando com Deus, como também no tempo de Josafá, enquanto ele andou com Deus, o quanto eles edificaram, o quanto eles construíram. Veja, de tudo, cisternas até, né, assim, porque tinha muito gado, enfim, tanto nos vales como nas campinas, né, nos montes, campos férteis, porque era amigo da agricultura. Certamente essa parte desenvolveu muito no seu reinado, né, assim. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam à guerra em tropas, segundo o rol feito pelo escrivão Jeiel e a Maazéias, oficial, sob a direção de Ananias, um dos príncipes dos reis. Ou seja, né, não era porque ela era voltada para a agricultura que era capenga, não. Né? E de todos os lados o Senhor o abençoou. Ele tinha assim um grande exército muito bem organizado, veja, que saíam à guerra segundo o rol feito, ou seja, inscrito ali, não é? Muito bem, o número total dos cabeças das famílias, homens valentes, era de 12.600 cabeças, ou seja, o líder de cada família, de cada clã. Pois bem, a tribo é a de Judá, né? De Benjamim. Mas veja, debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que traziam a guerra com grande poder para ajudar o rei contra os inimigos. Preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças. Era mesmo muito organizado. Olha isso, queridos, muito bem armados. Escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas para atirar pedras. E isso é memorável, assim, é significante, porque nós vamos falar de tempos em que ali subjugados, né, dominados por seus inimigos, não se achavam uma espada em si. No tempo de Saul, por exemplo, só tinha a espada dele e de Jonatas. Ninguém mais tinha, não. No tempo de Saul, não se vai muito longe. Eu lembrei lá dos juízes, né? Mas aqui mesmo, na época dos reis, né, da monarquia em Israel, só tinha a espada de... Você imagina a precariedade, né, assim? E veja, aqui os seus homens valentes, todo o exército tinha escudo, lança, capacete, couraça, arcos e até fundas para atirar pedras. Fabricou em Jerusalém máquina? Não. Sério? Fabricou em Jerusalém máquinas de invenção de homens peritos, olha, destinadas para as torres e cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Divulgou-se a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Tudo isso, querido, porque a Bíblia faz, tá? Os porquês da Bíblia, querido, é de uma preciosidade. E o Senhor coloca assim, ó, na superfície, amém? Né? O seu prazer é que nós encontremos, querido, as suas pérolas para nós. Veja, tudo isso, queridos, até fabricação de inventores, de homens peritos, de como, entende? Ali na hora da batalha, né? Porque eram essas invenções, destinadas para as torres, né? Para os cantos da muralha, para atirar flecha. Pois foi no tempo dele que isso foi, olha. Flechas e grandes pedras eram atiradas daquelas coisas que eram inventadas. Ou seja, o que havia de mais moderno naquela época, pois bem, à frente do seu tempo, pois bem, foi dado, marcou ali, tanto, olha, que a sua fama, divulgou-se a sua fama até muito longe. Veja, até a entrada do Egito, foi dito aqui nesse versículo anterior, muito longe. Por quê? Porque, né, toda vez que a Bíblia diz por quê, a gente para tudo, para entender por quê. Foi assim, porque não foi só ajudado, não.
como nós acabamos de ver, maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Querido, nós ainda estamos para descobrir o que o Senhor tem reservado, guardado para mim e para você, se a gente fizer o que é reto perante Ele. Amém? Querido, se a gente se submeter a Deus de tal maneira que Ele possa nos ajudar. Amém? É o que está reservado para nós. Nem assim? De todos os lados. Então, ele foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Mas aqui está o nosso problema, queridos. Mas, toda vez que aparece o mais, aí o coração gela, né? Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se, acredita, nem saiu, a boca nem quer falar. Exaltou-se o seu coração, acredita, Geice. Deus te abençoe, querido. Foi ali, mas até que se tornou forte, acredita. Olha como vai terminar a sua história, querido. Mas aqui a gente não pula nenhuma parte, nem assim. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. E cometeu transgressões contra o Senhor. Não é o que acontece? Quando a gente nem assim, confia em si mesmo, nem assim, o poder sobe para a cabeça, né? Pronto. Quando já fortificado, quando o Senhor o tornou forte, famoso, rico, próspero, bem-sucedido, né? Assim, é por isso que a gente continua admirando Davi. Né? Assim, queridos. Quando ele olhou para sua casa, eu habito numa casa, e ao ponto do Senhor dizer para ele, eu lhe pedi para fazer algum templo. Olha a intimidade, querido. Eu lhe pedi. Não se preocupe com isso. Não é você. Mas vem cá, vou te contar. Vai ser através do seu filho. O nome dele vai ser Salomão. Vem cá. Escreve aí. Porque ele falou que foi de acordo com o que ele recebeu de Deus e escrito, não foi? Escreve aí. Vai ser assim. E aí ele passou a escrever tudo o que será executado. E se pôs com muita alegria a preparar. E porque amava o Senhor, né? Assim, além de tudo que com muito foi penoso, com árduo trabalho. Você imagina trazer cedro, não sabe Deus de onde. Cedro não, mármore, né? Assim. Nossa, e todas aquelas pedras e tudo. Aí ele vai pegar do seu tesouro particular e também vai ofertar, não foi? Nosso problema é esse aqui. Exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus. Por quê? Porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Querido, tu lembra de... Não Acabe lá em Samaria, Acais. Lembra que ele também fez isso? Ou seja, ele se achava tão que... Porque só você sabe que só fazia isso o sacerdote, certo? Que foi determinado ali pelo Senhor. Então ele achou que nem Saul, né? Assim? Pelo que foi corrigido ali por Samuel. Tipo, o que você pensou estar fazendo quando você... Não é porque você se atrasou. Porque Saul tinha sempre uma desculpa, né? Forçado pelas circunstâncias. Não, é porque você se atrasou. Ele tinha acabado... Faltava isso aqui, ó. Quando ele terminou, Samuel chegou. Bastava ele ter esperado só um pouquinho. E outra, o erro de Samuel, se ele errou, não justificava o erro dele, certo? Agora porque aí eu vou fazer... Não, né? Não, é porque você demorou a chegar e o povo tava aí. Aí eu fui e fiz. Se for... Hoje o Senhor teria confirmado o teu reinado. Você não... Pois ele achou, queridos, de certo depois né, realmente subiu para a cabeça. Ele foi e entrou, tá aqui dizendo o que foi que ele fez. Ele transgrediu contra o Senhor. E diz o quê?
porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Isso só o sacerdote podia fazer. Não é porque ele era o rei, né? Não, Deus não chamou o rei para isso. Vê, a gente acaba assim, né, assim, fazendo o que é muito sobre isso hoje, né? Pois é. Não é porque você é o rei, porque Deus lhe deu fama, porque Deus lhe abençoou maravilhosamente, te ajudou, te fez forte, você tá entendendo? Que agora você pode chegar aqui e fazer o que você bem que... Não, pode não. Porém, o sacerdote Azarias, era o sacerdote na época, né? Olha aqui, queridos. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram o rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar. Olha isso, queridos. Olha. Pense. Azarias não foi, que nem Samuel também. Azarias falou: rapaz, olha. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes, nem só eles podiam entrar ali, queridos. Com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. Veja, não é com violência, não. Da maior firmeza, sabe? Porque era necessário resistir na cara, tá entendendo? Né? Com a maior firmeza, e resistiram. E resistiram ao rei Uzias. Ele estava ali, querido. Olha. Realmente ele exaltou mesmo o coração. Resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério, né? Que é ministério, né? Assim, disseram mesmo para ele, entende? Que ele, né, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, né? Assim, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgrediste. Nem será isso para honra da tua parte do Senhor Deus. Queridos, veja que há limites, né? Ele ultrapassou o limite, queridos. Na sua, né, assim, se exaltou tanto, ele ultrapassou. Sai do santuário, porque transgrediste. Nem será isso para a honra tua da parte do Senhor. Ou seja, isso não foi honrado. Tipo, Deus não te honrará por isso, né? Então Uzias se indignou. Tinha o incensário na mão para queimar o incêndio. Ele estava, tinha o incensário na mão para queimar o indigníssimo. Ai, gente, eu tô até passada, peraí. Então Uzias se indignou. Tinha o incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele. A palavra indignação na mesma frase. Indignando-se ele, pois contra os sacerdotes. Eita, e o que foi que aconteceu, queridos? Se aqui ele cai em si, lembra de ver a diferença? Quando Natan disse, Davi se indignou ali, esse homem merece morrer. Aí Natan disse, esse homem é tu. Queridos, aquilo quebrou Davi, sabe, na hora. O que foi que ele disse? Pequei. Não, pequei. Ali ele estava cego, sabe? Como eu e você pode estar aqui agora, em qualquer momento de situação, entende? E Deus, na sua misericórdia, veja, ele era um rei exaltado por Deus, né? Mas ele achou que, enfim. Então você vai mandar ali o sacerdote cheio de Deus, da autoridade de Deus, acompanhado daqueles 80 homens, dizendo a ele, homem, tipo assim, para com isso. Resistiram ele ali, disseram, não compete a você queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes. Veja, né, assim, sai do santuário, você está transgredindo aqui. Tipo assim, você está fazendo, você está entendendo o que você está fazendo? Entendeu? Disseram ali a eles, mas sem violência, mas foram, né, assim, com firmeza. Ele era um rei que estava, né, então necessário era. Deus vai sempre usar aqueles de uma maneira, você está entendendo? Dependendo do tamanho da nossa obstinação, ele vai, entendeu? Dizer, ei, para aqui, mas é aqui, não ultrapasse, entendeu? E é misericórdia de Deus. Aí nós, como Davi, agir como da outra vez, né? Loucamente, eu não sei onde é que eu tava com a cabeça, agora, entendeu?
Aí foi amargar a consequência, mas ainda assim encontrou o favor do Senhor. Por quê? Porque ele reconheceu. Mas aqui Uzias se indignou e ele estava lá com o incensário na mão, né, assim, para queimar um incenso, e indignado ele se pôs contra o sacerdote. Aí o que foi que aconteceu? Que Deus nos livre e guarde. A lepra lhe saiu na testa, perante o sacerdote, na hora. Ou seja, ele estava saudável e ele adoeceu na hora, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Tá entendendo, queridos? Meu Deus, a lepra saiu na hora, na testa, na hora. Então, o sumo sacerdote Azaria e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor ferira. Ali, só ali, queridos, ele entendeu. Só ali. Então, quando eles perceberam que Deus na hora, tá entendendo? Então, eles apressadamente, né, o lançaram fora. Até ele, meu Deus, até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor feriu. Só ali ele se deu conta do tamanho desatino. Que Deus nos livre e guarde, querido, que não seja preciso, queridos, o Senhor nos ferir, para que a gente entenda o quão longe nós fomos em nossa obstinação. Tá entendendo, queridos? Em nossa teimosia, em nossa própria verdade. Meu Deus. Assim ficou leproso o rei Uzias. Ah, não, queridos, até o dia da sua morte. Foi. Então ele morreu leproso e morou, por ser leproso, numa casa, queridos, separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Ou seja, foi necessário o filho reinar antes mesmo, né, da morte do pai. Porque como ele não podia estar entre as pessoas, você lembra da lei, certo? Era uma doença contagiosa, entende? Era uma doença contagiosa, então até o cabelo hoje que ele tá não quer cooperar, mas aqui estamos, glória a Deus. Então, que triste, queridos. Acredita, riso. Não é isso, Aliane, querida, para não acontecer o mesmo. Não é isso? Uzias, certo? Então, ele ficou leproso até o dia da sua morte, ou seja, ele morreu da lepra. Você imagina quão horrível, né? Foi a sua morte. E vai morar agora numa casa separada. Por quê, queridos? Porque foi excluído, né? Assim, Deus o excluiu. Foi. Antes, a Bíblia chega a dizer, maravilhosamente, queridos, ajudado até que se tornou forte. Foi Deus que lhe deu fama, renome, né? Assim, fama por todos aqueles. Nossa, como ele foi abençoado e seria até o fim da sua vida. Né? Assim, seria farto de dias, morreria ou descansaria. Lembra sobre Joiada? A Bíblia nem chega a dizer qual foi o motivo. Só diz que ele envelheceu. Olha, querido, olha o que a Bíblia diz. Envelheceu o Joiada. Joiada era o sacerdote, assim como Azarias aqui no tempo, né, de Uzias, aquele que, né, conduziu a Joás enquanto era criança e depois, né, até ele tomar suas próprias decisões e escrever o seu próprio destino, amém? Mas sobre Joiada, a Bíblia diz, envelheceu Joiada e morreu farto de dias. Só diz isso, nem diz como, certamente, né? Morreu farto de dias e era da idade de 130 anos quando morreu. Porque a longevidade é uma bênção, né, queridos? Que acompanha aquele que escolhe o bem. Sepultaram na cidade de Davi com os reis, que ele não era rei, mas recebeu a honra de rei. Esse foi desonrado, né? Assim, necessário foi o seu filho terminar de cumprir a sua missão, porque ele se tornou incapaz. Era a vontade de Deus que isso acontecesse? Não. Foi escolha de quem? Dele. Na sua obstinação. Não é isso? Veja, ele sepultaram com os reis. Por quê? Porque a Bíblia sempre vai dizer por quê. Porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Amém? Não foi? Cuidando ali de Joás enquanto ele era um bebê, por 6 anos, ele o escondeu, guardou ali, o apresentou, né, assim como o rei, com toda, nossa, foi de uma sabedoria, né, assim, e ali o aconselhou, executou
ali a reforma do templo, ou seja, ele foi zeloso, ele escolheu o bem. Está aqui, queridos, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Deus não se esquece, queridos. E ele é zeloso e ele, nossa, em honrar aqueles que o honram. E assim terminou Joiada, diferente, veja, de Uzias, que vai terminar dessa maneira, não é? Seu filho precisando terminar de cumprir o seu ministério. Ele começou tão bem, ele foi tão longe, não foi? Mas veja que a partir do momento em que ele se exaltou, exaltou-se o seu coração, a sua ruína começou. E mesmo advertido ali, eu penso que se aqui, sabe, como Davi, ele tivesse caído a ficha aí, você está entendendo? Ainda que o Senhor fosse o corrigir de alguma maneira, como no caso de Davi, mas com misericórdia, escolhe Davi. Deu a ele 3 opções, tá entendendo? Necessário é eu te castigar, meu filho, para você entender nunca mais fazer isso, tá entendendo? Mas escolhe aqui, diz pro papai como eu posso, e aí ele nem chega a escolher. Tamanha era a dependência de Davi, ele fala, eu prefiro cair nas mãos do Deus vivo, porque ele é misericórdia. E o Senhor das 3 vai escolher a menos. Então eu penso que ali, quando os sacerdotes resistiram a ele, falaram com ele com firmeza, se ele tivesse, né, assim, entregado ali o incensário, ter saído do templo, ter pedido perdão, realmente, não sei onde eu estava com a cabeça, como disse Davi, muito loucamente, agi muito loucamente, né? Eu estava louco, perdão, o que eu pensei, eu não sei o que eu estava na cabeça, eu não sei mas está aqui, eu estou saindo, realmente, não foi a mim que o Senhor chamou para isso, é claro que são vocês, eu peço perdão, né? Louva a Deus pela vida de vocês, e saísse, que a história seria outra, terminaria diferente, mas ele foi contra os sacerdotes, na hora, filho. Tem limites, queridos, tem limite. A Bíblia não diz quanto tempo, mas não foi do dia para a noite não, viu? A gente não se diz, é assim que é, vai. Deus é longânimo, sempre é. Mas aqui foi o limite, foi. O que mais ele faria depois disso, você imagina? Se Deus permitisse. Então, nem o seu próprio ministério, tá vendo, queridos? Se a gente está ocupado com o que não é de Deus para nós, deixa de fazer o nosso. Reparou? Deixa de fazer o nosso. Né? Aí Deus precisa levantar outro. Porque a obra de Deus não para, né? De Deus nós somos cooperadores. É nós que precisamos dele. Para nós é uma honra, um privilégio servi-lo, lhe ser útil, fazer parte do seu plano, viver o que ele escreveu para nós com tanto carinho, né, queridos? E valorizar, honrar o seu trabalho, o seu esforço, pois em nós ele está envolvido pessoalmente. Ele se coloca, queridos, como um jardineiro que cuida pessoalmente e com carinho dessa terra que sou eu e você. Não é assim? É no mínimo ingratidão quando nós o desprezamos, né? Então, o seu filho ficou ali separado, foi excluído. Seu filho tinha a seu cargo tanto a casa do rei, porque nem lá ele morava mais, nem assim, e julgou, ou seja, fez o trabalho do rei ali, que foi cuidar do povo. Julgou o povo da terra. Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. Veja quantos escritores nós temos aqui, né? Nós temos um número exato, eu queria até lembrar, outro dia a gente lembra aqui da Bíblia, o que prova que é Deus que escreveu, porque eles viveram em épocas diferentes, né? Eram pessoas completamente que não tinham, como você pode dizer hoje em dia, estudo, né? Digamos assim, tanto letrados como Paulo, né? Como Moisés, como não letrados, ou seja, pessoas, né? E ela segue uma linha que fica claro que, né, o seu autor, o seu único autor, né, é Deus. Então, quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Ou seja, quando a gente chegar no livro de Isaías, a gente vai encontrar tanto Ezequias, né, e o que foi profetizado ali no seu reinado sobre a Síria, né, como outros reis, como Uzias também, certo? Descansou Uzias com seus pais, e com seus pais o sepultaram no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram, ele é leproso.
Mas ele foi sepultado lá, certo? Porque no caso de, por exemplo, Jeorão, nem com os reis, ele foi aquele que não deixou de si saudades. Sim, querido, está escrito exatamente assim, acredita? Não deixou de si saudades. Tá aqui no capítulo, foi no 21 que a gente leu ontem, ou antes de ontem, assim. E se foi, sem deixar de si saudades. Sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Mas ele fez o que era mal, viu? E terminou de uma maneira terrível. Pois é. Uzias, pronto, o sepultaram no campo do sepulcro que era dos reis, porque disseram, ele é leproso. E Jotão, seu filho, que já estava, né, reinou em seu lugar. E este é o capítulo 27, que eu achei que a gente... Nós podemos, é um capítulo curtinho, de apenas 8 versículos. Você espera? Eu preciso tanto aí, queridos. Tinha Jotão 25 anos. Amém, Sinilza? Vamos lá, capítulo 27. Tinha Jotão 20, aqui comprometidos, amém? Com o nosso propósito, não com pressa. Amém? É só para fechar aqui o reinado de Uzias, para não deixar, né, assim, para depois. E amanhã a gente começa um reinado mais longo que o de Jotão, o filho de Uzias, que é o de Acás, tá certo? Que passa do 28 a do 28 e 29. Veja, tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jerusa, filha de Zadok. Fez o que era reto perante o Senhor. Que bom, queridos, né? Ele certamente acompanhou parte, como, né, se viu aqui no final do capítulo 26, e escolheu fazer diferente, certo? Do seu pai. Então ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Uzias, seu pai, quando estava, né, queridos, com Deus, exceto que não entrou, não entrou no templo do Senhor, e o povo continuava na prática do mal. Veja, ele não cometeu o mesmo erro do seu pai, né? Isso diz muito para nós, né, queridos? Não é porque os nossos pais erraram que nós vamos errar também, né, assim? Então, ele fez o que era reto perante o Senhor, não é assim? E não entrou como seu pai, né, no templo do Senhor. Mas veja, o povo continuava na prática do mal, porque quando ele se desvia, querido, Uzias desviou também o povo, é sempre assim, não é? E ele edificou a porta de cima da casa do Senhor, e também edificou muitas obras sobre o muro de Ofel, também edificou cidades na região montanhosa de Judá, e nos bosques, castelos e torres. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e prevaleceu sobre eles, de modo que os filhos de Amon, naquele ano, lhe deram 100 talentos de prata, 10.000 coros de trigo e 10.000 de cevada. Isso lhe trouxeram os filhos de Amon também no segundo e no terceiro ano. Veja, certamente como imposto, né? Assim Jotão se foi tornando mais poderoso, porque dirigia seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Olha só, queridos, ele também vai edificar, né, assim, não tanto quanto seu pai, é o que parece, mas muito edificou também. Veja, chama a atenção essa porta, né, assim, para a casa do Senhor, ou seja, ele honrou a casa do Senhor e não a desonrou, né, assim, como fez o seu pai, e prevaleceu ali sobre os amonitas, né, e esses passaram a lhe pagar esses tributos, assim, veja, mas tudo ele foi se tornando mais poderoso, ou seja, queridos, ser dirigido por Deus é ser fortalecido por Ele, né? Assim Jotão se tornando mais, se tornando mais poderoso, porque a Bíblia sempre vai nos dizer por quê. Porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus, né? Ou seja, era dirigido por Deus, andava nos caminhos de Deus, dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Quanto aos mais atos de Jotão, todas as suas guerras e empreendimentos, ele era também empreendedor, né? Como o pai. Eis que tudo está escrito no livro da história dos reis de Judá, ou de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Descansou Jotão com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi. E Acás, Acás é filho dele.
e Acais seu filho reinou em seu lugar. E esse foi o capítulo 27, né? Ele é bem curtinho, né? E é mais um que entra como lido, apreciado, né? Assim, em nossa leitura de toda a Bíblia. Hoje, portanto, é o dia 10 de junho, o dia 162, né? Assim, queridos, de 2024. Hoje, portanto, nós lemos 2 Crônicas, os capítulos 25, amém, 26 e 27. Eu quero com muito carinho anotar o seu nome, né, Leonise? E eu preciso muito ir depressa. E pra onde eu vou é bem longe. Oi, Geice, querida. E depois de Gleice, Jair. Oi, Jair, sentimos muito a sua falta ontem, querido. Lúcio, né, fez, como fala, às vezes, Lúcio muito nos ajudou. Eu penso que hoje ele não conseguiu chegar, mas ele... Oi, Lu. Sim, a nossa amiga com o sobrenome em línguas estranhas, amém? Melry, querida. Delícias da Melry. Não foi assim, Melry? Auri, Lúcio, fez as honras da casa, né? Assim, recebendo todo mundo, né? Maria José, a Ivone, querida, Carminda, glória a Deus, Bárbara, e Marine Isa, ou Marineísa Soares, né? Assim? Marineísa. Tá certo, seja sempre bem-vinda, querida. Olha ela, Leonise, olha quem apareceu. Sua irmã gêmea. Ai, ai. É um irmão que falava assim, sabe? Minha mulher tá grávida de gêmeos. Tá aqui ela, toda linda, Leonide. Oh, querida, sentimos a sua falta. Gente, cadê Gênesis, hein, Léo? Nossa amiga Elaine, né? Olha ela aqui, Leonise, olha. Leonilde, olha. Queridos, como é bom estar aqui com você. Daiane, Janiele, Marleide, glória a Deus, Marinês, Josiane, Jennifer, sim. Jennifer estava ontem, né, Jennifer? Jennifer Santos. Aleatório? Amém. Glória a Deus. Célia Leite. Sim, queridos, à tarde nós vamos ao ciclo de oração. E hoje eu precisei escolher, ou a gente lia a Bíblia, ou eu... porque não seria como... Não teria os 3 compromissos ao mesmo tempo, né? Pela manhã. Então, eu escolhi ler a Bíblia. Amém? Com você. E eu quero agradecer muito, pois certamente também é uma escolha, né? Que você faz de estar aqui com seus ouvidos atentos, né? Assim, a leitura da Bíblia, né? Nós estamos aqui por outro motivo, né? O que nos traz, o que nos faz voltar, né? Assim, Liliane, Jéssica e ela, Ida. Oi, querida, é sempre bom te ver. Ida Bezerra. Pronto, tem também o seu nome, que o Senhor sabe, né? Assim, Paulo. E acredite que ontem mesmo, eu passei por um pedacinho que eu quero até deixar para a sua meditação, que fala do quão bem-aventurado aquele que lê esse livro ou que ouve a leitura desse livro. Eu amei, porque tá os 2 termos ali colocados, né? A Zenilza
Já coloquei. Sim, é a pressa, queridos. E Marquilene. Seja sempre bem-vinda, viu, Marquilene? Marina. Pedro. Glória a Deus. Fabi. Fabi Manhã. Eu nem sei se é assim que pronuncia, mas a gente arrisca, né? Se amostrar, como a gente diz aqui no Nordeste, né? Com o nome das amigas. Oi, Jennifer. Madilu, Fabi, só em línguas estranhas mesmo, Thalita, com TH. Lugarela, Lugalera. Isso. Lugalera. Tá certo. Glória a Deus. Gabriela. Ô Pai, me ajuda, Senhor. Melry. Olha, Melry. Nós temos Melry Modas. Glória a Deus. Em porção dobrada. Vamos lá? Rita. Amém. Antônia. Sim, querido. E portanto, então, à tarde nós vamos ao ciclo de oração. E lá vamos apresentar diante de Deus o seu nome. Amém. Jesus. Amém. Sócrates. Glória a Deus. Sócrates César. Amém. Francisco. Babi. Otávio. HB. Glória a Deus. Eu quero te convidar a seguir o pedacinho da Bíblia, amém? Graziele. A encher, né? O bom depósito do nosso coração de coisas boas. Amém, Alfredo? Cícera. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Cícera Porfírio. Sobrenome muito bonito. Cícera Osilete com Z, né? Osilete. Marli, querida. Raquel. Ruth com TE, né, Ruth? Marcelo. Marcelo, esse... Ai, é outro amigo chique que a gente tem, né? Não. Glória a Deus pela sua vida, Marcelo. E Babi Maciel. Glória a Deus. Depois você nos ensina, amém? Como pronunciar o seu sobrenome. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pela sua vida, sua companhia, sua atenção. Sim, como prometido. Apocalipse, que eu encontro agora. Sim, é bem no comecinho de Apocalipse, sim. Bem-aventurados, ou seja, mais que feliz, né? Assim, aqueles que leem e aqueles, eu amei isso, a Bíblia fazer questão de colocar. A gente sabe que a fé vem pelo ouvir, e eu fiquei pensando por que foi colocado assim, porque certamente é o que acontece, né? Então, bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. A gente sabe que ouve no sentido de dar ouvidos, assim, e é o que você está fazendo agora, amém? Então, que hoje você seja mais do que feliz e ao conhecer hoje tanto Jeoás, né, assim, Amazias, também Jeoás, né, na época de Amazias, como Uzias e também Jotam, né? Exemplos que foram deixados para nós, que o Senhor nos ajude, amém? E que a sua ajuda, né, que nos fortalece maravilhosamente, veja, maravilhosamente ajudado, é o que está escrito. E você seja maravilhosamente ajudado, sabe? Que o Senhor te faça forte, pois como o Senhor nos lembrou desde o início, né, do nosso encontro de hoje, em nós não há força para resistir, né, assim?
as circunstâncias, né, assim, eu não sei em que estado, em que situação você está, quais são as circunstâncias que se apresentam, né, quão numerosas, quão maiores, né, do que você, elas são, e só o Senhor pode, né, e por isso os nossos olhos estão postos nele, só o Senhor, Deus o ajudou, só o Senhor pode nos ajudar, e ele faz isso maravilhosamente bem, mas que nem por um momento, porque esse foi o erro de todos eles, se reparou, tanto de Amazias, né? E não foi por falta de alerta, né? Deus ali na sua misericórdia, antes, né, assim, da ruína acontecer, o Senhor os avisou. Então, que estejamos atentos, amém, queridos? Longe de nós acontecer conosco o que aconteceu com eles, porque o erro foi o mesmo, foi não ter reconhecido, né, assim, que foi a força do Senhor, né? Que foi a ajuda do Senhor. Então, veja quantas bênçãos, o quanto ele foi abençoado, né? E por ter cometido esse erro, terminou como terminou, nem pôde, né, terminar de cumprir a sua missão. Ajuda-nos, assim como Jotão, né, que aprendeu com o seu pai e seu avô, e o que a Bíblia diz sobre ele é que ele também foi se tornando mais poderoso, ou seja, cada vez mais forte, e quem nos faz forte é Deus, porque a força vem de Deus, ele é a força, disse Davi na sua oração, né? Então, à medida que o Senhor vai nos ajudando, né, porque, Jotão foi se tornando mais poderoso, porque dirigia os seus caminhos segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Amém? Então, façamos assim hoje, e certamente muito o Senhor fará, né, por nós e através de nós. Grande será o que será edificado, construído, estabelecido, né, assim, mas que nem por um momento a gente fique com o mérito, amém? Que é somente do Senhor, é dele a força, né? A vitória. Amém? Então tá, amanhã nós voltamos, né, Lu? Amanhã nós voltamos de 7 horas, hoje nós começamos 7h30, não foi? Você acha que 32, então a peleja é tão grande, queridos, para chegar aqui, você não, eu imagino que para você também não é diferente. É por isso que nós te agradecemos, Senhor, né? Esse encontro só o Senhor faz. E eu espero, né, assim, com fé em Deus, estar de volta amanhã aqui para juntos, né, recolher o nosso maná, a nossa porção. Amém? Porque assim o Senhor nos ajudou. Amém? Até amanhã, de 7 horas, para a gente continuar. Glória a Deus, vamos mudar aqui, olha só, a partir do capítulo 28. Daqui a pouquinho, essa semana, em nome de Jesus, nós vamos concluir a leitura de 2 Crônicas, que termina no capítulo 36. Amém? Oreis por mim, eu vou estar orando por você. E à tarde, como prometido, né, vou levar o nosso livro de oração ao ciclo de oração. Amém? Até amanhã, queridos. Glória a Deus.